Se Jesus diz que quando eu percebo as minhas limitações, as minhas fraquezas, a minha pobreza espiritual, eu sou feliz, então eu acredito. Eu acredito em Jesus. Muito bem, vamos lá. A gente chegou em Mateus capítulo 5. Abra sua Bíblia aí comigo. Diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los. O primeiro culto público da história registrado na Bíblia com a presença de Jesus está aqui. Esse aqui é o maior culto cristocêntrico de todos os tempos registrado na Palavra de Deus. Eu quero que você comece a pensar dessa forma, enxergue esse cenário dessa forma, tá bom? Vamos lá. E o que ele começa a dizer? A primeira grande doutrina que ele vai ensinar. E quando eu falo doutrina, troca essa palavra na cabeça para ensinamento. O primeiro grande ensinamento na ótica de Jesus, na cosmovisão de Jesus. O que Jesus entende sobre felicidade? Para Jesus, felizes são essas pessoas aqui que eu vou dizer para vocês agora. Vamos lá. Versículo 3 diz assim: Felizes os pobres de espírito, pois deles é o reino do céu. O que Jesus estava querendo dizer quando ele falou isso? Veja bem, naquela ocasião, assim como hoje, a tradição religiosa, os fariseus, eles gostavam muito de usar essa expressão para ofender as pessoas, para xingar as pessoas. Você é um pobre de espírito, você é um pobre de espírito, cara. Ei, mulher, você é uma pobre de espírito. E aí o Senhor Jesus vem e já bate de frente com esse conceito religioso, ao dizer que felizes são os que espiritualmente se encontram pobres. Dá para entender isso? É diferente, né? É diferente do que a gente compreende. Talvez até hoje você, poxa, para mim pobre de espírito é aquela pessoa, né? Ali não tem muito conteúdo, não tem muita coisa. Não é nada disso. Vamos renovar o entendimento, vamos mudar o conceito junto como Jesus fez. Vamos lá. Jesus ele começa dizendo: Felizes são vocês, pobres de espírito, porque o reino do céu é de vocês. O que é o pobre de espírito? O pobre de espírito é aquela pessoa que está sempre na dependência de Deus. Sente que está faltando alguma coisa na vida dele. Não quer dizer que Jesus é um complete. Completa aqui, Jesus, o que está faltando. Não, não é isso. É mais do que isso. Jesus é o todo. Você está me entendendo? E nós, seres humanos, nós temos um vazio na nossa alma. E esse vazio só pode ser, e deve ser, precisa ser, ocupado, preenchido, habitado pelo Espírito Santo de Deus, por Jesus, pelo Pai. Está me entendendo? O pobre de espírito, ele consegue alcançar essa visão. Eu sou limitado, eu não consigo sozinho, eu preciso de Deus. Então, gente que é assim, é feliz. Esse é o feliz, é o pobre de espírito. E Jesus disse: olha, você é feliz, você é bem-aventurado. O reino do céu é seu, porque você entende que você precisa de mim. Você não é autossuficiente, você não é um arrogante, soberbo, prepotente. Você sabe que a minha graça, os meus favores, a minha misericórdia, ela te bastam. O pobre de espírito, ele sabe que ele depende de Deus. E Jesus aqui ele está atacando a mentalidade tradicional religiosa da época. Quem chama outras pessoas assim no tom pejorativo nunca entendeu o Evangelho, nunca entendeu o que Jesus quis dizer em Mateus capítulo 5. Não sabe o que é felicidade de verdade. Essa pregação das bem-aventuranças de Jesus é para mostrar quem é gente feliz de verdade. É para deixar bem claro que Jesus não entende felicidade, não enxerga a felicidade como a humanidade enxerga. É bem diferente. E se você não consegue perceber o que está faltando em você, tem algum problema. A gente nunca vai ser feliz de verdade se não reconhecer que está faltando alguma coisa em nós. E à medida que eu sei que está faltando, eu passo a depender mais da graça de Deus. Eu passo a depender mais de Cristo.
eu passo a depender mais do Evangelho. Eu abandono o misticismo, eu abandono as superstições, eu abandono o sincretismo religioso, eu abandono a idolatria, eu abandono os enganos, os engodos, eu abandono tudo aquilo que aparentemente me dá uma certa felicidade e aí eu me abraço com a própria felicidade que é Cristo. E aí vem Cristo e completa em mim o que está faltando. E o que é que está faltando? Ou quem é que está faltando para que o homem seja feliz? É Cristo. Deixa eu te fazer um desafio. Se você chegar, você que é um líder, você que é um pastor, enfim, e chegar hoje na sua igreja e falar assim: quem é pobre de espírito e quem é rico de espírito? Levanta a mão. Primeiro os pobres de espírito, eu quero ver quem é. Vai ficar um ou dois assim, ó, porque entendeu a palavra. Agora, a maioria vai fazer assim, ó. Se puder, levanta até o pé, para dizer que é rico de espírito. Não entendeu nada do evangelho ainda, mas vai entender. Agora, anota uma outra coisa. O contrário de pobre de espírito não é rico de espírito, sabia? O contrário de pobre de espírito é orgulhoso de espírito. É aquela pessoa que se vangloria de tudo, é aquela pessoa soberba, prepotente, arrogante, entendeu? Acha que tá bem, tá tudo muito bem, já atingi um patamar, não preciso de Deus, não preciso de Cristo. Ou é até um religioso: estou muito bem, já atingi já a estatura de varão perfeito, estou na minha posição, já estou aqui, quem precisa é você, eu não preciso. Isso é uma derrota. A pessoa está morrendo espiritualmente e não percebeu ainda. Precisa voltar para as Escrituras e rever a sua fé. O pobre de espírito é aquela pessoa que ele sabe que ele carece da graça e da misericórdia de Deus. O rico, ele acha que está sobrando graça de Deus, está sobrando favor de Deus. O pobre de espírito, ele não quer glória. O pobre de espírito só quer ser preenchido de Cristo. Ele só quer saber de agradar o seu Cristo. Ele só quer saber de sentir a presença do seu Cristo, de buscar socorro e de compartilhar suas alegrias com Jesus Cristo. O rico de espírito não. O rico de espírito, ele se vangloria dos seus números, ele se vangloria de seus resultados, ele se vangloria de sua religiosidade e, no final das contas, eles estão reprovados por Cristo, porque Jesus não os reconhece como felizes. Eles precisam mudar a mentalidade, precisam passar por uma mudança, uma conversão, para entender realmente o que é depender da graça de Deus. O pobre de espírito, ele não fica dizendo: eu tenho direito nisso, é meu direito, eu quero esse aqui. O pobre de espírito não é assim, gente. Ele não fica exigindo direitos, cobrando coisas. Não. O rico de espírito é diferente. Ele se acha num padrão mais elevado, ele está num patamar, ou como dizem, numa estação mais elevada, um nível espiritual mais elevado, e ele começa a erguer os dedos e apontar: olha, eu exijo isso, eu quero ser servido. É a mentalidade religiosa que ele foi contaminado com o passar do tempo, ele foi pego pelo vírus da falsa felicidade e precisa de cura espiritual rapidamente. E tem aqueles que fazem isso mesmo não sendo cristãos, não sendo religiosos, e que precisam se converter e entender que ser pobre de espírito é muito melhor. É confiar totalmente em Deus para tudo. Sabe o que é tudo? É tudo, tudo, tudo. Na nossa vida espiritual, principalmente no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida secular, vida material, profissional, dinheiro, casamento, filhos, pagamento de contas, tudo. O pobre de espírito, ele sabe que ele tem alguém que é por ele, que é Cristo. E o que ele fizer por nós, pobres de espírito, está bem feito. E se Jesus disse que pobre de espírito é feliz, é esse tipo de gente, eu acredito. O pobre de espírito, ele se vê debaixo da soberania e poderosa providência de Deus. O rico de espírito não. Ele se acha suficientemente completo com si só, ou por si só, ele já se basta. Então ele é muito rico,
ele não consegue entender o que é felicidade de verdade. O que se acha rico de espírito, ele diz assim: ai de você que fez isso, ai de fulano que fez isso, ai de cicrano. Não é ciclano não, tá, gente? É cicrano. Ai de cicrano que fez isso, ai de beltrano que fez isso. O pobre de espírito não fala assim. O pobre de espírito fala assim: ai de mim que sou pecador, ai de mim que preciso do Senhor, ai de mim, ai de mim. Veja, quero deixar bem claro, não estou me referindo em momento algum à pobreza material ou à riqueza material aqui. Não é isso. Eu estou querendo passar a mesma percepção de Jesus para você. Se nós temos a percepção do que espiritualmente está faltando em nós. Essa é a pegada. E não é só isso, é também entender se eu sei em quem eu posso buscar suprir essa falta. Todos estavam ali em volta de Jesus Cristo. Todos estavam no lugar certo, num culto, numa reunião diante de Jesus Cristo, aquele que pode preencher, completar-nos por inteiro com a sua verdadeira paz, sua verdadeira alegria, sua verdadeira felicidade. E uma vez que nós sabemos em quem nós podemos suprir essa falta na nossa alma, nós somos felizes. Foi isso que Jesus ensinou. Agora eu quero te alertar para uma outra coisa. Existe o pobre de espírito, existe o rico de espírito, e esse nós não queremos ser, mas existe também o mendigo de espírito. O mendigo de espírito é aquele que se faz de vítima, de coitadinho, nunca assume suas responsabilidades, seus erros, suas culpas, está sempre transferindo para o outro o motivo do problema do seu sofrimento. Ele não reconhece que ele precisa de Jesus Cristo, que ele precisa do Evangelho e fica culpando. Não, o problema é lá, o problema é ele, o problema é ela, o problema é aquilo, é aquele, é aquela. O problema é sempre do próximo na ótica do mendigo de espírito. Veja, ser pobre de espírito é a gente encontrar um lugar de equilíbrio, é a gente entender, finalmente, que a gente depende totalmente da graça de Deus. Isso é felicidade na visão do nosso Redentor, do nosso Salvador Jesus Cristo. E ele vai dizer que gente assim é bem-aventurada, é feliz. Se Jesus diz que quando eu percebo as minhas limitações, as minhas fraquezas, a minha pobreza espiritual, eu sou feliz, então eu acredito em Jesus. E é por isso que eu e você precisamos aprender a nos fortalecermos com a graça do Senhor Jesus Cristo. Então é isso, pobre de espírito é quem reconhece o seu estado de limitação e vai buscar em Jesus Cristo a verdadeira felicidade.